O livro dos Jubileus, Etíope, nona parte, capítulo 33. Ruben peca com Bila. Disposições legais. Os filhos de Jacó. E Jacó desceu e habitou ao sul de Magadaladreve. E ele foi a seu pai Isaque, ele e Lia, sua esposa, na lua nova do 10º mês. Ruben viu Bila, empregada de Raquel, a concubina de seu pai, tomando banho nas águas num lugar secreto, e ele a amou. E ele se escondeu à noite e entrou na casa de Bila, à noite, e a encontrou dormindo sozinha numa cama na casa. E ele se deitou com ela, e ela acordou e viu, e eis que Ruben estava deitado com ela na cama, e ela revelou sua extremidade, descobriu a borda de sua cobertura, e o segurou, agarrou, e gritou e descobriu que era Ruben. E ela estava envergonhada por causa dele, e soltou sua mão dele, e ele fugiu. E ela lamentou por causa deste incidente muitíssimo, e não contou a ninguém. E quando Jacó retornou e a procurou, ela disse a ele: Eu não estou limpa para ti, porque eu fui violada no que diz respeito a ti, porque Ruben me violou, e se deitou comigo à noite. Eu estava dormindo e não descobri até que ele descobriu minha saia e dormiu comigo. E Jacó ficou muito irado com Ruben porque ele havia se deitado com Bila, porque ele havia descoberto, exposto, a saia de seu pai. E Jacó não se achegou mais a ela porque Ruben a havia violado. Porque para qualquer homem que descobre a saia de seu pai sua ação é muitíssimo maligna, porque ele é abominável diante do Senhor. Por esta razão está escrito e ordenado nas tábuas celestes que um homem não deve se deitar com a esposa de seu pai, e não deve descobrir a saia de seu pai, porque isto é imundo. Eles devem morrer juntos, o homem que se deitou com a esposa de seu pai e a mulher também, porque eles praticaram imundícias sobre a terra. E não deve haver nada imundo diante de nosso Deus na nação que ele escolheu para si mesmo como possessão. E novamente, está escrito uma segunda vez: Maldito seja aquele que se deita com a esposa de seu pai, porque ele descobriu a vergonha de seu pai. E todos os santos do Senhor disseram: Que assim seja, que assim seja. E tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel para que eles observem essa palavra, porque ela determina uma pena de morte, e isto é imundo, e não há expiação, perdão, para sempre para expiar o homem que comete isto, mas ele é para a morte e, para ser trazido e, morto, apedrejado com pedras e exterminado do meio das pessoas do nosso Deus. Porque nenhum homem que assim faz em Israel é permitido que permaneça vivo um dia sequer sobre a terra, porque ele é abominável e imundo. E que não venham dizer que para Ruben foi permitido viver e, que Ruben foi perdoado por ter se deitado com a concubina de seu pai, e para ela também apesar dela ter um marido, e seu marido Jacó, pai dele, ainda viver. Porque até aquele tempo não havia sido revelada a ordenança e juízo e lei na sua íntegra para todos, mas em teus dias, Moisés, foi revelado, como lei de estações e de dias, e uma lei eterna para as gerações da eternidade. E para esta lei não há consumação dos dias, e nenhuma expiação, mas ambos devem ser exterminados do meio da nação. No dia em que eles cometeram isto eles devem matá-los. E tu, Moisés, escreveste para Israel que eles observem isto, e façam de acordo com essas palavras, e não cometam um pecado para a de morte, porque o Senhor nosso Deus é juiz que não respeita pessoas nem aceita presentes. E diga a eles essas palavras da aliança, que eles ouçam e observem, e se guardem no que diz respeito a eles, e não sejam destruídos e exterminados da terra, porque uma imundície, uma abominação, uma contaminação e uma poluição são todos os que cometerem isso sobre a terra diante de Deus. E não há pecado maior que o da fornicação cometida sobre a terra, porque Israel é uma nação santa para o Senhor seu Deus, e uma nação de herança, e uma sacerdotal e real nação para sua possessão. E tamanha imundícia não deverá aparecer no meio da nação santa. E no terceiro ano desta sexta semana, 2145 anos mundi, Jacó e todos os seus filhos foram e habitaram na casa de Abraão, perto de Isaque, seu pai, e Rebeca sua mãe. E esses eram os nomes dos filhos de Jacó, o primogênito Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Lia. E os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, Gade e Aser. E Diná, a filha de Lia, a única filha de Jacó. E eles vieram e se curvaram para Isaque e Rebeca, e quando eles os viram abençoaram Jacó e todos os filhos dele. E Isaque se alegrou muitíssimo, porque ele viu os filhos de Jacó, seu filho mais novo, e os abençoou. Capítulo 34. Luta dos amorreus contra Jacó e seus filhos. Viagem de José ao Egito. Morte de Bila e Diná. E no sexto ano desta semana do 44º jubileu, 2148 anos mundi,
Jacó enviou seus filhos para pastorar suas ovelhas e seus servos com eles para os pastos de Siquém. E os 7 reis dos amorreus uniram-se contra eles para matá-los, escondendo-se por sob as árvores, e para pegar seu gado como presa. E Jacó, Levi, Judá e José estavam na casa com Isaque seu pai, porque seus espíritos estavam em lamento e eles não puderam deixá-lo. E Benjamim era o mais novo, e por esta razão permanecia com seu pai. E vieram o rei de Tapu, o rei de Areza, o rei de Seragã, o rei de Selo, o rei de Gás, o rei de Betoron, e o rei de Mazinaquir, e todos aqueles que habitavam nestas montanhas e aqueles que habitavam nas florestas na terra de Canaã. E eles anunciaram isto a Jacó dizendo: Eis que os reis dos amorreus cercaram seus filhos e pilharam seus rebanhos. E ele levantou-se de sua casa, ele e seus 3 filhos e todos os servos de seus pais, e seus próprios servos, e eles foram contra eles com 6.000 homens que carregavam espada. E ele os matou nos pastos de Siquém, e perseguiu aqueles que fugiam, e ele os matou com o fio da espada, e ele matou Areza, Tapu, Saregã, Selo, Amanizaquir e Gás, e ele recuperou seus rebanhos. E ele, Jacó, prevaleceu contra eles e os impôs tributo, que eles deviam pagá-lo tributo, 5 produtos de frutas da terra deles, e ele construiu Robel e Tanatares. E ele, Jacó, retornou em paz, e fez paz com eles, e eles se tornaram seus servos até o dia em que ele e seus filhos desceram para o Egito. E no 7º ano dessa semana, 2149 anos mundi, ele, Jacó, enviou José para saber sobre o bem-estar de seus irmãos na terra de Siquém, e ele os encontrou na terra de Dotã. E eles agiram traiçoeiramente com ele, José, e formaram um complô contra ele para matá-lo, mas mudando de ideia eles o venderam a mercadores ismaelitas, e estes o levaram, desceram, para o Egito, e eles o venderam a Potifar, o eunuco do faraó, e chefe da comida, cozinha, sacerdote cidade de Eleu. E os filhos de Jacó mataram um cabrito, e tingiram a túnica de José no sangue, e enviaram a Jacó, pai deles, no 10º dia, do 7º mês. E ele lamentou toda aquela noite, porque isto lhe foi trazido no final da tarde, e ele ficou febril com o luto de sua morte, e ele disse: Uma besta má devorou José. E todos os membros de sua casa ficaram de luto com ele naquele dia, e eles estavam de luto e lamentavam com ele aquele dia todo. E seus filhos e sua filha levantaram-se para consolá-lo, mas ele recusou ser confortado por seu filho. E naquele dia Bila ouviu que José havia perecido, e ela morreu lamentando por ele, e ela estava vivendo em Coafrateve, e também Diná, sua filha morreu após José ter perecido. E sobreveio a Israel esses 3 lutos em um mês. E eles enterraram Bila sobre a tumba de Raquel, e também Diná, sua filha, foi enterrada lá. E ele, Jacó, ficou de luto por José por um ano, e não cessou, porque ele disse: Que eu desça a tumba de luto por meu filho. Por essa razão é ordenado aos filhos de Israel que eles devem se afligir no 10º dia, do 7º mês, no dia em que a notícia que o fez chorar por José chegou a Jacó seu pai, que eles devem fazer expiação por si mesmos com uma jovem cabra no 10º dia, do 7º mês, uma vez ao ano, pelos seus pecados, porque eles afligiram o afeto de seu pai com José, seu filho. E este dia foi ordenado que eles devem se afligir pelos pecados deles, e por todas as transgressões e erros deles, de modo que eles possam se limpar naquele dia uma vez ao ano. As esposas dos filhos de Jacó. E depois que José pereceu, os filhos de Jacó tomaram para si esposas. O nome da esposa de Ruben é Ada, e o nome da esposa de Simeão é Adba, uma cananita, e o nome da esposa de Levi é Melca, das filhas de Arã da linhagem dos filhos de Terá, e o nome da esposa de Judá é Betezuel, a cananita, e o nome da esposa de Sacar é Esaca, e o nome da esposa de Zebulon é Nimã, e o nome da esposa de Dan é Egla, e o nome da esposa de Naphtali é Razu, da Mesopotâmia, e o nome da esposa de Gade é Maca, e o nome da esposa de Assera é Jona, e o nome da esposa de José é Azenate, a egípcia, e o nome da esposa de Benjamim é Jazaca. E Simeão se arrependeu e tomou uma segunda esposa da Mesopotâmia como seus irmãos. Capítulo 35. Últimos discursos e a morte de Rebeca. E no 1º ano do 45º jubileu, 2157 anos mundi, Rebeca chamou Jacó, seu filho, e o ordenou no que diz respeito a seu pai e seu irmão, que ele deveria honrá-los todos os dias de sua vida. E Jacó disse: Eu farei tudo conforme tu tens me ordenado, porque isto será uma honra e grandeza para mim, e justiça diante do Senhor, que eu os honre. E tu, mãe, sabes do dia em que nasci até este dia,
todas as minhas obras e tudo que está em meu coração, que eu sempre penso bem de todos, que eu sempre tenho bons pensamentos com relação a todos. E como eu não faria isto que tu me ordenas, que eu devo honrar meu pai e meu irmão. Diga-me, mãe, que perversidade vistes em mim para que eu me desvie dela e a misericórdia seja sobre mim? E ela disse a ele, meu filho, eu não vi em ti por todos os meus dias nenhuma perversidade, mas, somente, ações de retidão. E ainda te direi a verdade, meu filho, eu morrerei este ano, e não sobreviverei este ano de minha vida, porque eu vi em um sonho o dia de minha morte, que eu não viveria além dos 155 anos, e eis que eu completei todos os dias de minha vida que eu tenho para viver. E Jacó riu das palavras de sua mãe porque ela disse a ele que ela morreria, e ela estava sentada em oposição a ele de posse de suas forças, e ela não estava enferma em sua força, porque ela entrava e saía e via, e os dentes dela eram fortes, e nenhuma doença tinha tocado todos os dias da vida dela. E Jacó disse a ela, bendito sou eu, minha mãe, se meus dias se aproximarem dos dias de tua vida, e minha força continue comigo assim como tua força, e tu não morrerás, porque tu estás brincando à toa comigo a respeito de tua morte. E ela foi a Isaque e disse a ele, um pedido eu te faço, faça com que Esaú jure que ele não machucará Jacó, nem o perseguirá com inimizade, porque tu sabes que os pensamentos de Esaú são perversos desde sua juventude, e não há bondade nele, porque ele deseja após sua morte matá-lo, matar Jacó. E tu sabes tudo o que ele tem feito desde o dia que Jacó, irmão dele, foi para Harã até este dia. Como ele nos abandonou com todo o coração dele, e nos fez mal, teus rebanhos de ovelhas ele tomou para si, e levou todas as suas posses de diante de tua face. E quando nós imploramos e suplicamos pelo que era nosso, ele fez como um homem que está tendo piedade de nós. E ele é amargurado de tu porque tu abençoaste Jacó, teu filho perfeito e reto, porque não há maldade, mas somente bondade nele, e desde que ele veio de Harã até este dia ele não nos roubou nada, porque ele nos traz de tudo em sua estação sempre, e se alegra de todo o seu coração quando nós tomamos das mãos dele e ele nos abençoa, e não nos deixou desde quando voltou de Harã até este dia, e ele permanece conosco continuamente em casa nos honrando. E Isaque disse a ela, eu também sei e vejo as obras de Jacó que está conosco, como com todo o coração ele nos honra, mas eu anteriormente amava mais Esaú que Jacó, porque ele era o primogênito, mas agora eu amo Jacó mais que Esaú, porque ele, Esaú, fez multiformes obras de maldade, e não há justiça nele, porque todos os caminhos dele são injustiça e violência, e não há justiça em torno dele. E agora meu coração está aflito por causa de todas as obras dele, e nem ele nem a descendência dele será salva, porque eles são daqueles que serão destruídos da terra e daqueles que serão exterminados de debaixo do céu, porque ele abandonou o Deus de Abraão e seguiu após suas esposas e após suas mundícias e após o erro delas, ele e seus filhos. E tu me pedes para fazê-lo jurar que ele não matará Jacó seu irmão, ainda que ele jure ele não cumprirá seu juramento, e ele não fará o bem, mas somente o mal. Mas se ele desejar matar seu irmão Jacó, nas mãos de Jacó a ele será entregue, e ele não escapará de suas mãos, porque ele cairá em suas mãos, e não temas tu por causa de Jacó, porque o guardião de Jacó é grande, poderoso e honrado, honroso, e mais bendito, elogiado, que o guardião de Esaú. E Rebeca enviou uma mensagem, e chamou Esaú e ele veio a ela, e ela disse a ele, eu tenho um pedido, meu filho, para te fazer, e tu me prometas que o fará, meu filho. E ele disse, eu farei tudo o que me disser, e não recusarei teu pedido. E ela disse a ele, eu te peço que no dia em que eu morrer tu me leves e me enterres próximo a Sara, mulher de teu pai, e que tu e Jacó amem um ao outro e nenhum de vós deseje mal um ao outro, mas somente amor mútuo, e, assim, vocês prosperarão, meus filhos, e serão honrados no meio da terra, e nenhum inimigo se alegrará sobre vocês, e vocês serão uma bênção e misericórdia aos olhos dos que te amam. E ele disse, eu farei como tu me pediste, e te enterrarei no dia em que morreres, próximo a Sara, mãe de meu pai, como tu desejas de modo que os ossos dela fiquem próximos aos seus ossos. E Jacó, meu irmão, também eu amarei sobre toda a carne, porque eu não tenho irmão em toda a terra, mas somente ele. E isso não me é grande mérito se eu amo, porque ele é meu irmão, e nós fomos semeados juntos em teu corpo, e juntos saímos de teu ventre, e se eu não amar meu irmão a quem eu amarei? E eu mesmo te peço que exorte Jacó sobre mim e sobre meus filhos, porque eu sei que ele será seguramente rei sobre mim e meus filhos, porque no dia em que meu pai o abençoou ele o fez o maior e eu o menor. E eu juro a ti que eu o amarei, e não desejarei mal contra ele por todos os dias de minha vida, mas somente o bem. E ele, Esaú,
jurou ela, Rebeca, dessa maneira. E ela chamou Jacó diante dos olhos de Esaú, e ordenou de acordo com as palavras que ela havia dito a Esaú. E ele, Jacó, disse, eu cumprirei conforme teu agrado, acredite em mim, nenhum mal virá de mim ou de meus filhos contra Esaú, e que eu não precederei com nada, mas somente em amor, e que eu não serei o primeiro a começar nada contra ele a não ser em amor. E eles comeram e beberam, ela e seus filhos naquela noite, e ela morreu. 3 jubileus e 1 semana e 1 ano de vida, 155, naquela noite, e seus 2 filhos, Esaú e Jacó, a enterraram na caverna dupla próximo a Sara, mãe de seu pai. Capítulo 36. Últimas palavras e morte de Isaque. E no 6º ano dessa semana, 2162 anos mundi, Isaque chamou seus 2 filhos Esaú e Jacó, e eles vieram e ele disse a eles, meus filhos, eu estou indo a caminho de meus pais, para o lar eterno onde meus pais estão. Portando em terra em meio próximo a Abraão, meu pai, na caverna dupla no campo de Efron Hitita, onde Abraão comprou um sepulcro para enterrar, no sepulcro que eu cavar para mim mesmo, lá me enterrem. Gênesis 23:13, Gênesis 23:17, Gênesis 49:30. E isto eu os ordeno, meus filhos, que vós pratiqueis justiça e retidão sobre a terra, de modo que o Senhor possa trazer sobre vós todas as coisas que o Senhor disse que faria para Abraão e sua descendência. E amem um ao outro, meus filhos, amem a seu irmão como o homem que ama a sua própria vida, e cada um busque o que beneficie a seu irmão, e hajam juntos sobre a terra, e que cada um ame ao outro como sua própria vida. E a respeito dos ídolos, eu ordeno e os advirto que os rejeitem e os odeiem, e não os amem, porque eles estão cheios de decepção para aqueles que os adoram e para aqueles que se dobram a eles. Lembrem-vos, meus filhos, do Senhor Deus de Abraão vosso pai, e como eu também o adorei e o servi em justiça e com alegria, para que ele venha multiplicar-vos e crescer vossos descendentes como as estrelas do céu em multidão, e estabeleça a vós sobre a terra como a planta da justiça qual não será exterminada por todas as gerações para sempre. E agora eu farei vocês jurarem um grande juramento, porque não há juramento que seja maior que este, pelo nome glorioso e honrado e grandioso e esplêndido e maravilhoso e poderoso, que criou o céu e a terra e todas as coisas juntas, que vocês irão temê-lo e adorá-lo. E que cada um amará seu irmão com afeição e justiça, e que nenhum desejará o mal contra seu irmão de agora e para sempre, e por todos os dias de vossas vidas, para que vocês possam prosperar em todas as vossas obras e não sejam destruídos. E se algum de vós desejar mal contra seu irmão, saiba que de agora em diante qualquer que desejar o mal contra seu irmão cairá em sua mão e será exterminado da terra dos viventes, e sua descendência será destruída de debaixo do céu. Mas no dia da tribulação, maldição, ira e raiva, com fogo de chama flamejante do modo como ele, Deus, queimou Sodoma do mesmo modo ele queimará sua terra e sua cidade e tudo o que é dele, e ele será apagado do livro da disciplina dos filhos dos homens, e não será gravado no livro da vida, mas naquele que é apontado para a destruição, e ele será expulso em uma maldição eterna, de modo que sua condenação seja sempre renovada em ódio, maldição, ira, tormento, indignação, pragas e doenças para sempre. Em Jubileus 36:8-10, fica revelada a lei de amar a seu irmão. Jubileus 36:8, e que cada um amará seu irmão com afeição e justiça, para que não sejam destruídos. Cristo ensina conforme o livro de Mateus algumas das leis antigas e traz luz a elas. Dentre essas leis está esta lei que é a luz de Cristo é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ver Mateus a partir do Mateus 5:21, no Mateus 5:44 diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. E a partir de Mateus 19:18, em Mateus 19:19 diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notemos que em Jubileus 36:9, saiba que de agora em diante qualquer que desejar o mal contra seu irmão. Isaque deixa claro que qualquer um que daqui para a frente desejar mal contra seu irmão, ou seja, este amor ao irmão ou amor ao próximo não se limita ao juramento que ele obriga Esaú e Jacó a fazerem, mas trata-se de nova lei. Em Jubileus 36:4, e amem um ao outro, meus filhos, amem a seu irmão como o homem que ama a sua própria vida, e cada um busque o que beneficie a seu irmão, e hajam juntos sobre a terra, e que cada um ame ao outro como sua própria vida. Fica claro que esta lei é lei de amor conforme Jesus explica. Essa lei também aparece em Levítico 19:18, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu digo e testifico a vocês, meus filhos, de acordo com o julgamento que sobrevirá sobre o homem que desejar ferir seu irmão.
E ele dividiu todas as suas posses entre os dois naquele dia, e ele deu a parte maior para aquele que era o primogênito, e a torre e tudo o que estava sobre ela, e tudo que Abraão possuía no poço do juramento. E ele, Isaque, disse: esta porção maior eu darei ao primogênito. E Esaú disse: eu vendi a Jacó e dei meu direito de primogenitura a Jacó, que seja dada para ele, e eu não tenho nenhuma única palavra a respeito disso, porque é dele. E Isaque disse: que uma bênção descanse sobre vós, meus filhos, e sobre vossa descendência neste dia, porque vós me deram descanso, e meu coração não está dolorido no que diz respeito ao direito de primogenitura, que vós fossem maquinar maldade por causa disso. Que o Senhor Deus Altíssimo abençoe o homem que trabalhou justiça, ele e sua descendência para sempre. E ele, Isaque, terminou de ordená-los e de abençoá-los, e eles comeram e beberam juntos diante dele, e ele se alegrou porque havia uma concordância entre eles, e eles partiram dele e descansaram daquele dia e dormiram. E Isaque dormiu em sua cama naquele dia alegre, e ele dormiu o sono eterno, e morreu aos 180 anos de idade. Ele completou 25 semanas e 5 anos, e seus dois filhos, Esaú e Jacó, o enterraram. E Esaú foi para a terra de Edom, para os montes de Seir, e habitou lá. E Jacó habitou nas montanhas de Hebrom, na torre da terra da peregrinação de seu pai Abraão, e ele adorou ao Senhor com todo o seu coração e de acordo com as ordens visíveis do modo como ele, Deus, havia dividido os dias de suas gerações. E Lia, sua esposa, morreu no 4º ano da 2ª semana do 45º jubileu, 2167 anos mundi, e ele a enterrou na caverna dupla próxima a Rebeca, sua mãe, à esquerda do túmulo de Sara, mãe de seu pai. E todos os filhos dela vieram ficar de luto por Lia, sua esposa, e para confortá-lo a respeito dela, porque ele estava lamentando por ela. Porque ele amava muitíssimo após a morte de Raquel, irmã dela, porque ela era perfeita e reta em todos os seus caminhos e honrava Jacó, e em todos os dias que ela viveu com ele, ele não ouviu de sua boca a palavra dura, áspera, porque ela era gentil e pacífica e reta e honrável. E ele lembrou-se de todas as obras que ela havia feito durante sua vida e a lamentou muitíssimo, porque ele amava com todo o seu coração e com toda a sua alma. Capítulo 37. Esaú e seus filhos vão à guerra contra Jacó. E no dia em que Isaque, pai de Jacó e Esaú, morreu, 2162 anos mundi, os filhos de Esaú ouviram que Isaque havia dado a porção do primogênito para seu filho mais novo Jacó, e eles ficaram muito bravos. E eles lutaram com seu pai dizendo: porque teu pai deu a Jacó a porção do primogênito e a passou de ti, mesmo sendo tu o filho mais velho e Jacó o mais novo. E ele disse a eles: porque eu vendi meu direito de primogenitura a Jacó por um pequeno prato de lentilhas, e no dia em que meu pai me enviou para caçar e capturar e trazê-lo algo para que ele pudesse comer e me abençoar, ele, Jacó, veio com astúcia e trouxe a meu pai comida e bebida, e meu pai abençoou ele e me colocou debaixo de sua mão. E agora nosso pai nos fez jurar, eu e ele, Jacó, que nós não deveríamos desejar o mal um ao outro, cada um contra seu irmão, e que nós deveríamos continuar em amor e em paz cada um com seu irmão e não corromper nossos caminhos. E eles disseram a ele, Esaú: nós não vamos lhe dar ouvidos e fazer paz com ele, porque nossa força é maior que a força dele, e nós somos mais poderosos que ele. Nós iremos contra ele e o mataremos, e destruiremos a ele e os seus filhos. E se tu não fores conosco, nós feriremos também a ti. E agora ouça-nos, deixe-nos enviar Arã, Filistia, Moabe e Amon, e deixe que eles escolham para nós homens escolhidos que são ardentes por batalha, e deixe-nos ir contra eles e fazer guerra contra ele, e que nós o exterminemos da terra antes que ele se fortaleça. E o pai deles disse a eles: não vão nem façam guerra contra ele, Jacó, para que não venham a cair diante dele. E eles disseram para ele: também esse é exatamente teu jeito de agir desde tua juventude até este dia, e tu tem colocado teu pescoço debaixo do jugo dele, Jacó. E nós não ouviremos essas palavras. E eles enviaram Arã para Adurão, para o amigo de seu pai, e eles contrataram com eles 1000 homens guerrilheiros, homens escolhidos de guerra. E eles vieram para eles de Moabe e dos filhos de Amon, aqueles que foram contratados, 1000 homens escolhidos, e da Filistia, 1000 homens escolhidos de guerra, e de Edom e dos Horitas 1000 homens escolhidos guerrilheiros, e de Quitim poderosos homens de guerra. E eles disseram para seu pai: vai adiante e lidere-os, caso contrário nós te mataremos. E ele estava cheio de ira e indignação por ver que seus filhos o estavam forçando a ir adiante e liderá-los contra Jacó, seu irmão. Mas depois ele lembrou-se de todo o mal que deitava escondido em seu coração contra Jacó, seu irmão,
E ele não se lembrou do juramento que ele havia jurado a seu pai e a sua mãe de que ele não desejaria nenhum mal contra Jacó, seu irmão, por todos os seus dias. E não bastasse tudo isso, Jacó não sabia que eles estavam vindo contra ele para a guerra, e ele estava de luto por Lia, sua esposa, até que eles se aproximaram bem perto da torre com 4.000 guerreiros, homens escolhidos de guerra. E os homens de Hebron enviaram a ele mensagem, dizendo: Eis que teu irmão veio contra ti, para lutar contra ti, com 4.000 cingidos com espada, e eles carregam escudos e armas. Porque eles amavam mais Jacó que Esaú. Então eles lhe contaram, porque Jacó era mais liberal e misericordioso que Esaú. Mas Jacó não acreditou até que eles chegaram bem perto da torre. E ele fechou os portões da torre, e ele ficou sobre o pináculo e falou com seu irmão Esaú e disse: Nobre é o conforto com o qual tu vens me consolar pela minha esposa que morreu. É este o juramento que tu juraste a teu pai e novamente a tua mãe antes deles morrerem? Tu quebraste o juramento, e no momento que tu juraste a teu pai tu foste condenado. E então Esaú respondeu e disse a ele: Nem os filhos dos homens nem as bestas da terra cumprem qualquer juramento com justiça desde sempre, mas em cada dia eles desejam o mal uns aos outros, e pensam, como cada um pode matar seu adversário e inimigo. E tu odeias a mim e a meus filhos para sempre. E não há observância de amor fraternal contigo. Ouça essas palavras que eu te digo: se o javali, porco, pode mudar sua pele e fazer suas sedas serem tão suaves como a lã, ou se ele pode fazer com que brotem chifres de sua cabeça como os chifres de um veado ou de uma ovelha, então eu observarei o amor fraternal contigo. E se os seios se separassem da mãe, tu não serias, meu irmão. E se os lobos fizerem paz com os cordeiros de modo a não devorá-los nem praticarem violência contra eles, e se os corações estivessem voltados para eles para o bem, então haveria paz em meu coração voltado para ti. E se o leão se tornar amigo do novilho e fizer paz com ele, e se ele fosse preso sobre o mesmo jugo dele e sobre o seu mesmo arado, então eu faria paz contigo. E quando o corvo se tornar branco como a rasa, então saiba que eu te amei e fazer paz contigo. Tu serás exterminado e teus filhos serão exterminados, e não haverá paz para ti. E quando Jacó viu que ele estava maldosamente disposta contra ele com todo o seu coração, e com toda a sua alma para matá-lo, e que ele veio correndo como javali selvagem que vem para a lança e é furado e morto, e não recua, então ele falou com os seus e com seus servos que eles deviam atacá-lo e todos os seus companheiros. Continua.